Bem-vindos à nossa aula de número 80. Vocês viram na aula passada que eu falei aula 78 e não era 79. Eu vou continuar tentando dar essas numerações, mesmo tendo que voltar a ver que número que está, mesmo cometendo alguns erros de vez em quando, mas só para ter mais ou menos uma noção, cada vez que gravarmos uma aula, de onde nós já estamos. Parabéns, parabéns, parabéns para você que está aí. Até porque nós vamos falar agora do item 3, a ação e o cálculo do capítulo 10, que é o último item do capítulo 10, que é o último capítulo que constitui a parte 2 do livro, que era a ação na sociedade. Lembra? E vamos para a parte 3, onde vamos discorrer um pouco sobre o cálculo econômico. Nós não vamos entrar nas teses efetivamente, mas vamos começar a preparar o campo do cálculo econômico. Então, essa aula 80 é uma aula fabulosa, porque é a nossa despedida, começamos a nos despedir das teorias mais fundamentalistas, né? Mais filosóficas, mais conceituais, mais axiomáticas, e vamos chegar, então, no quê? Vamos chegar na parte que interessa a muita gente, que é a economia, que são os conceitos econômicos, as teses econômicas e aprender. Como sempre, vamos compartilhar o nosso PDF. Item 3, a ação e o cálculo. Todas as categorias praxeológicas são eternas e imutáveis, pois são determinadas unicamente pela estrutura lógica da mente humana e pelas condições naturais da existência do homem. Tanto ao agir como ao formular teorias sobre a ação, o homem não pode se libertar dessas categorias nem ir além delas. Vou ler novamente. Todas as categorias praxeológicas são eternas e imutáveis, pois são determinadas unicamente pela estrutura lógica da mente humana e pelas condições naturais da existência do homem. Tanto ao agir como ao formular teorias sobre a ação, o homem não pode se libertar dessas categorias, nem muito menos suplantá-las. Um tipo de ação categoricamente diferente daquela determinada por essas categorias não é possível nem concebível para o homem. Algo que não seja nem ação, nem não ação, é completamente incompreensível para a nossa mente humana. Não há uma história da ação, não há uma evolução que tenha conduzido de não ação até a ação. Não há estágios transitórios entre ação e não ação. Há somente agir e não agir. E para qualquer ação concreta, o que é rigorosamente válido é o que está estabelecido categoricamente em relação para a ação em geral. E, vou ler novamente, vou grifar esses dois terminhos aqui, essas duas frases desse parágrafo. Há somente agir e não agir. E, para qualquer ação concreta, o que é rigorosamente válido é o que está estabelecido em tudo o que nós falamos sobre a categoria da relação, categoria da ação em geral. Ou seja, categoricamente em relação à ação em geral. Toda ação pode usar números ordinais. Toda ação pode usar números ordinais. Para que possa empregar números cardinais, e aqui agora que Mises então vai começar a explicar a cataláxia, a economia de mercado e tudo mais. Toda ação pode usar números ordinais. Para que possa empregar números cardinais, utilizando-os para computação, para computar, computar não é computação, não é computador, não, é para computar, para fazer contas, são necessárias condições especiais. Estas condições emergiram ao longo da evolução histórica da sociedade contratual. Então, por que Mises foi explicar
as relações contratuais e as relações hegemônicas. Porque através das relações livres contratuais é que nasceram a necessidade de se fazer contas. Olha que fantástico, não é o Estado querendo, foi as relações livres. Essas condições emergiram ao longo da evolução histórica da sociedade contratual. Então, para que se possa empregar números cardinais, utilizando-os para a computação, são necessárias condições especiais. E essas condições especiais emergiram ao longo da evolução histórica da sociedade contratual. Tornou-se assim possível a utilização da computação e do cálculo no planejamento da ação futura e no registro dos efeitos da ação passada. Olha que coisa fantástica, a contabilidade. Por que que não está grifando, por favor? Grife aí para mim. Opa, o que será que aconteceu? Ah, tá, grifou aí. Ok. Os números cardinais e seu uso nas operações aritméticas também são categorias eternas e imutáveis da mente humana, mas sua aplicabilidade para a premeditação e ao registro da ação depende de certas condições que não existiam nos primeiros estágios da organização social, que só apareceram mais tarde e que podem vir a desaparecer de novo. Nossa, poxa vida, isso está sendo uma coisa aqui que pode ter a ver com criptomoeda, blockchain, registros, hein? Os números cardinais e seu uso nas operações aritméticas também são categorias eternas e imutáveis da mente humana. Mas sua aplicabilidade para a premeditação e ao registro da ação depende de certas condições que não existiam nos primeiros estágios da organização social, que só apareceram mais tarde. Antes era o escambo e que podem vir a desaparecer de novo. Eu fico tentado a grifar essa parte para que fique na cabeça de vocês que tudo que nós estamos falando sobre lançamentos de dupla partida, da contabilidade, que é a moeda, os registros contábeis acontecem, na verdade, na troca monetária, tudo isso, numa blockchain, acaba, sei lá, o que Mises pensou nesse momento. Foi a percepção do que estava acontecendo num mundo onde a ação podia ser calculada e computada, que levou os homens a elaborar as ciências da praxeologia e da economia. Então, foi por conta da percepção do que estava acontecendo no mundo onde a ação podia ser calculada e computada que levou os homens a elaborar as ciências da praxeologia e da economia. A economia é essencialmente uma teoria deste campo da ação, a qual se aplica ao cálculo, ou pode ser aplicado desde que ocorram determinadas condições. Então, a economia é, essencialmente, uma teoria do campo da praxeologia ao qual se aplica o cálculo, ou que pode ser aplicado desde que ocorram determinadas condições. Nenhuma outra distinção tem maior significado, tanto para a vida humana como para o estudo da ação humana, do que esta entre a ação calculável e a ação não calculável. Olha que coisa, nenhuma outra distinção tem maior significado, tanto para a vida humana como para o estudo da ação humana, do que esta entre a ação calculável e a ação não calculável. E aqui Ah, eu não posso deixar de grifar esta parte, porque é muito forte esse texto e precisa ser grifado e lido de novo. A civilização moderna se caracteriza, acima de tudo, pelo fato de ter elaborado um método que torna possível o uso da aritmética num vasto campo de atividade. É isso que as pessoas têm em mente quando lhe atribuem o não muito adequado e frequentemente enganador, o termo, o epíteto de racionalidade.
Então, a civilização moderna se caracteriza pelo fato de ter elaborado um método que torna possível o uso da aritmética num vasto campo de atividade. É isso que as pessoas têm em mente quando lhe atribuem o epíteto, o resultado, o fim, né? O filho, a continuidade de racionalidade. A compreensão mental e a análise de problemas que estão presentes num sistema de mercado que se utiliza do cálculo foram o ponto de partida do pensamento econômico, o que finalmente conduziu ao conhecimento praxeológico em geral. Então, o que Mises está dizendo é o seguinte: olha, a compreensão mental e a análise de problemas que estão presentes no sistema de mercado que se utiliza do cálculo. Então, a economia surgiu como vontade de ser estudada porque existiam problemas econômicos monetários, por exemplo, foram um ponto de partida do pensamento econômico. Então, o problema veio antes da criação do quê? Das teses da praxeologia, no sentido de nós descrevermos, como dissemos, a matemática existe independentemente de nós pensarmos. A praxeologia existe antes mesmo de nós pensarmos. Elas são a priorísticas. No entanto, foi esta necessidade que fez com que nós buscássemos conduzir o conhecimento praxeológico geral. Entretanto, não é a consideração deste fato histórico que torna necessário iniciar o estudo de um amplo sistema econômico por uma análise da economia de mercado e colocar, antes mesmo desta análise, um exame do problema do cálculo econômico. Então, entretanto, não é a consideração deste fato histórico que torna necessário iniciar o estudo de um amplo sistema econômico por uma análise da economia de mercado e colocar, antes mesmo desta análise, um exame do problema do cálculo econômico. Não são os aspectos históricos nem heurísticos que impõem tal procedimento, mas as exigências do rigor lógico e sistemático. Ora, entender tudo o que nós entendemos sobre praxeologia é uma exigência de rigor lógico e sistemático para que não nos falte ferramentas de defesa das nossas teses, mesmo que estivermos lá na economia, quando chegarmos lá. Os problemas em questão só são visíveis e de natureza prática no âmbito de uma economia de mercado que possibilite o cálculo econômico. Somente através de uma transposição hipotética e figurativa podemos utilizar o cálculo econômico para examinar outros sistemas de organização econômica da sociedade. Sistemas esses nos quais nenhum cálculo é possível. Por que Mises está colocando isso daqui? Vou terminar para explicar. O cálculo econômico é a questão fundamental na compreensão de todos os problemas comumente chamados de econômicos. Mises escreve este gigante parágrafo, aparentemente difícil de ser inteligível, de ser interpretado, justamente para dizer que a compreensão mental e a análise de problemas que estão presentes no sistema de mercado que se utiliza do cálculo econômico foram o ponto de partida do pensamento econômico. Foram quando surgiram esses problemas, que foi o ponto de partida da economia, a qual finalmente conduziu ao quê? Ao que nós estudamos até agora, ao conhecimento praxeológico em geral, que formula todas aquelas teses que nós falamos. Inclusive, apresentamos algumas leis, como utilidade marginal, sobre a questão da preferência temporal, quando falamos do tempo, de certa forma, um pouquinho assim, de apresentação informal. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que não são os aspectos históricos nem heurísticos que impõem tal procedimento, mas as exigências do rigor lógico e sistemático. Então, a gente voltar para a praxeologia e montar tudo rigorosamente um sistema científico de conhecimento que sustente e qual englobe a economia é de suma importância. Os problemas em questão só são visíveis e de natureza prática no âmbito de uma economia de mercado que possibilite o cálculo econômico. Então, problemas econômicos e esses problemas só serão visíveis e de natureza prática quando estivermos estudando a economia de mercado que possibilite o cálculo econômico. Por que ele está colocando isso? Somente através de uma transposição hipotética e figurativa
podemos utilizar o cálculo econômico para examinar outros sistemas de organização econômica da sociedade. Sistemas esses nos quais nenhum cálculo é possível. Ele está dizendo aqui que ele vai usar lá na Cataláxia o sistema de cálculo econômico de preços, de preferências do consumidor, para provar, para examinar outros sistemas, e essa vai ser a parte 6 do livro, sistemas de organização econômica da sociedade. Sistemas esses nos quais nenhum cálculo é possível. Estão dizendo que não existe cálculo econômico no socialismo. Então ele está dando aqui, na verdade, Mises, um spoiler do para onde ele vai levar todo o nosso conhecimento. O cálculo econômico é a questão fundamental na compreensão de todos os problemas comumente chamados de econômicos. Vou deixar isso grifado pela importância dessa frase e encerrando então a apresentação dessa aula de número 80, acho que eu não estou errado agora, onde terminamos o capítulo 10 e a parte 2 do livro, que é a ação na sociedade. E partiremos para a parte 3, cálculo econômico. Tá certo, pessoal? Muito bom tê-los por aqui até agora.